Boa noite a todos. Pessoal do fundo está conseguindo me ouvir? Se não conseguir, é só levantar um pouquinho a mão que eu tento projetar um pouco a voz. Então nós vamos falar sobre a questão ligada à felicidade e infelicidade relativa, que é um tema muito caro ao espiritismo. Ele é muito caro porque ele é um tema que ele vai envolver praticamente todas as obras espíritas. Nós vamos ter dentro do Livro dos Médiuns, nós vamos ter dentro do Céu e Inferno, com a questão de como os espíritos percebem a questão da felicidade quanto desencarnados. Nós vamos ter dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, através da questão que nos estabelece da questão ligada ao livro do Levíticos, que nós vamos conversar um pouquinho mais aqui. Nós vamos ter em especial dentro do Livro dos Espíritos, né? Então, primeiro recado, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, qual seria a principal referência de livro para nós espíritas? É o Livro dos Espíritos. Então, a principal referência para o espírita, para o estudo da doutrina, é o Livro dos Espíritos. Para os iniciantes na doutrina, existe um livro maravilhoso chamado O que é o Espiritismo. Então, para aqueles que estão iniciando, que não têm praticamente nenhum conhecimento e querem aprender, o livro que é o Espiritismo. Para aqueles que já estão começando a se familiarizar com os conceitos espíritas, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Então, conforme nós falamos, a questão da felicidade, ela é um tema que ela é muito caro, tanto para a doutrina espírita, quanto para a filosofia, quanto para a ciência, quanto para artes. Então nós entendemos a felicidade como sendo um tema transversal, ou seja, ele vai se fazer presente desde as primeiras concepções de humanidade, desde as primeiras escrituras. O ser humano ele vai procurando, ele vai ansiando por isso, que nós chamamos de felicidade. Quando nós falamos que a doutrina espírita se propõe enquanto ciência, filosofia, e aqui quando a gente fala religião, a gente usa um entre aspas, porque ela tem as suas características moralizadoras. Então, conforme diz Kardec, uma doutrina livre de sistemas, ou seja, ela não possui dogmas. Então, dentro desse aspecto, poderia se considerar religião, mas quando nós pegamos a palavra no seu sentido mais amplo, não. Então, a doutrina espírita, ela vai procurar abarcar essas várias faces, essas várias possibilidades que nós temos de compreensão de mundo. E aqui conforme nós lemos lá dentro do Livro dos Espíritos, nós temos lá dentro dos prolegômenos a citação de que Sócrates, Platão e outros filósofos, principalmente daquele período ali de 300 a 400 a.C., eles vão inaugurar os preceitos e pressupostos espíritas. Parte do que a doutrina espírita roga, ela vai ter o quê? Ela vai ter a sua base, o seu embasamento, vindo principalmente de uma filosofia grega, vindo também de outras fontes de cultura, até que nós chegamos dentro da doutrina espírita, dentro da filosofia espírita. Então, na verdade eu não vou conseguir entrar um pouco mais nesses detalhes, que nós vamos ter na palestra do dia 22, um emaranhado de compreensões de como que se funcionaram essas várias formas de compreensão de mundo. Mas a pergunta principal, quando nós estudamos determinado tipo de conteúdo, determinado tipo de assunto, nós temos que ter muito alicerçado os conceitos. Grande parte dos problemas que nós temos em humanidade, grande parte dos problemas que nós temos para lidarmos com os outros, é porque às vezes um está discutindo morango e o outro está discutindo laranja, ou seja, os conceitos não estão alinhados. Se os conceitos não estão alinhados, nós nunca vamos conseguir ter um diálogo. Então, o que é felicidade? Ou o que alguns filósofos compreenderam enquanto felicidade, e depois nós vamos para a concepção espírita oriunda dentro do Livro dos Espíritos. Então, Aristóteles, em Ética Nicômaco, ele vai entender a felicidade como uma atividade da alma de acordo com a virtude perfeita. Então, a felicidade, também conhecida como alguns como eudaimonia, ela corresponde a uma virtude.
Só que aqui existe uma questão muito interessante. Dentro desse mesmo livro Ética Nicômaco, a virtude, ela não é algo que ela é nata, ou seja, nós não nascemos com a virtude da felicidade em si. A virtude, ela parte de um processo, ela parte de uma busca, em que nós temos dois extremos, nós temos um vício e outro vício, ou seja, um vício pela carência e um vício pelo excesso, e no meio dos dois nós temos a virtude. Por exemplo, o excesso de coragem é imprudência, a ausência de coragem é covardia. A coragem, ela vai ser a justa medida entre esses dois vícios. E como que nós vamos trabalhando isso? Justamente através do processo de reflexão. Se ele propõe que a felicidade, ela é a virtude perfeita, então ela deve estar entre um vício e outro. Ou seja, as concepções que nós, enquanto humanos, fazemos, e à medida que nós vamos esclarecendo a nossa forma de pensar, sentir o mundo, nós vamos nos aproximando mais dessa nova concepção de mundo. Já Spinoza, ele vai entender a alegria como uma passagem de uma menor para uma maior perfeição, ou seja, nós temos visões imperfeitas, concepções imperfeitas de felicidade, e à medida que nós vamos entendendo as causas e consequências das ações pelas quais nós tomamos, nós vamos sendo felizes. Ou seja, a felicidade para esses filósofos, ela não é algo fixo, ela é algo que se muda à medida que nós concebemos e percebemos o mundo. Voltaire, ele vai dizer que a felicidade é um bom aquecimento do corpo e um bom estado da alma, ou seja, ele vai trazer essa justa posição de que a felicidade não pode ser única e exclusivamente uma questão ligada a algo, uma conjectura mental. Ela tem a sua função material também. Mas Voltaire, ele vai nos trazer a seguinte concepção, de que uma felicidade que ela não é refletida é uma felicidade que não vale a pena ser vivida. E dentro dos seus contos, ele comenta que ele preferiria ser 100 vezes infeliz do que ter a felicidade tola da sua vizinha. Ou seja, ele trazia a ideia de que uma felicidade que não parte de uma reflexão, uma felicidade que não questiona o que se está vivendo, não é necessariamente uma felicidade, é uma ilusão. Então, todos esses filósofos, por uma certa maior ou menor medida, eles vão ser base para que nós possamos compreender a doutrina espírita e o que é esse conceito de felicidade que ela se propõe. Então, novamente, a necessidade de nós espíritas, primeiro, entendermos os livros básicos da codificação. Tendo o conhecimento alicerçado dos livros básicos da codificação, aí nós partimos para outras formas de conhecimento. Nós podemos utilizarmos de outros arcabouços de conhecimento, sempre trazendo esse comparativo e essa reflexão com a doutrina espírita. E assim, nós temos um olhar crítico para com as 1001 obras ditas espíritas que são publicadas pelas vastas editoras, e o que? Passamos a refletir, porque, assim como diz Voltaire, se a felicidade ela passa por esse crivo da razão, da reflexão, tudo que a gente fala também tem que ser passado pelo crivo da reflexão e o crivo da razão, ou seja, nós temos que questionar aquilo que nós sentimos, falamos e principalmente aquilo que nós vemos. Aí, no caso, nós vamos ter dentro, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, a concepção de que a felicidade não é deste mundo. E ele fala, assim como está dentro do livro do Eclesiastes. Aí eu fui procurar dentro do livro do Eclesiastes aonde que está isso. Eu rodei o livro do Eclesiastes inteiro e não achei. Aí o que eu fiz? Eu importei o Velho Testamento dentro da inteligência artificial e eu coloquei aonde que está esse trecho. E o que eu descobri? Na verdade, não é esse trecho em específico. Os espíritos pegam a ideia dentro do Levíticos e eles sintetizam.
E da onde que está essa frase em especial? Está dentro de Eclesiastes 2, de 8 a 11. Alguns entendem como de 1 a 8. Dentro da mitologia judaica, eles entendem que existia a figura de Salomão. Salomão, aqui se diz que escreveu Eclesiastes, a gente fala provavelmente porque é muito conturbado ainda essa questão. Ele, dentro do que se conta, foi um rei que teve todo o dinheiro, toda a sabedoria, todas as mulheres, todas as fortunas, tudo aquilo que os sentidos poderiam lhe trazer enquanto felicidade. Então, tudo aquilo que a gente tem enquanto um sentimento de felicidade vulgar, Salomão teve. E Salomão, apesar de ter tudo isso, era infeliz. Então, dentro desse texto do Eclesiastes, ele vai ser aquele onde ele vai falar: vaidade é vaidade, tudo é vaidade. Nada do que existe sobre o céu é senão fruto da vaidade. E ele complementa: amontoei também para mim prata e ouro, os tesouros dos reis e as províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas e de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não os lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por tudo do meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu fiz trabalhando. Tinha feito, e eis que era vaidade e aflição do espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ou seja, ele percebeu que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele conquistou, enquanto vaidade, enquanto um sentimento falso de felicidade, não tinha proveito nenhum. Porque uma geração ia passar, ele ia morrer, e o que ia acontecer com todos os bens, toda a riqueza que ele acumulou? Nada. Então ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha enquanto vaidade, e aqui é a palavra que nós temos que ter em compreensão, se nós entendemos a felicidade enquanto vaidade, aqui nós percebemos que é uma concepção vulgar da felicidade. E não é essa concepção que o Espiritismo nos traz. Então, nós muitas vezes falamos assim, dentro aqui do nosso mundo material, a felicidade ela vai ser encontrada nos países nórdicos, onde os índices de desenvolvimento humano são maravilhosos, onde existe plena saúde, etc. Entretanto, em 2016, saiu uma pesquisa que mostrou que os países nórdicos não são tão felizes assim. Que dentro deles existe o quê? Existe questões de infelicidade, existe questão de que uma sombra de infelicidade. Então, mesmo dentro daqueles países que têm melhor índice de desenvolvimento humano, também existe infelicidade. Então a gente pode entender que única e exclusivamente a riqueza vai nos trazer a felicidade? Não. Mas aqui a gente também não pode dizer que a pobreza vai trazer a felicidade, visto que nós temos que ter uma condição para subsistir. Então, a felicidade ela não é compreendida enquanto os bens, as posses. Não. Ela não é compreendida enquanto a ambição. Também não. Então, o que a doutrina espírita nos traz? Bom, um outro ponto que nos é passado, isso aqui a gente chama da curva em U, que é um apanhado de dados onde eles analisaram grupos e populações com relação à felicidade dos indivíduos. À medida que a gente nasce, a gente é mais feliz. E aqui a concepção deles, felicidade enquanto satisfação. À medida que a gente vai chegando nos 50 anos, a gente vai sendo um pouco mais infeliz. À medida que a gente vai se aproximando da melhor idade, a gente vai sendo mais feliz. Luísa, eu tenho 60, mas eu sou feliz. Eu falei, ok, mas isso aqui é um grupo de uma amostragem de uma população.
Dentro da concepção materialista, parte dos cientistas vão dizer que isso aqui é porque a gente vai diminuindo um pouco mais a nossa expectativa com relação à vida. Entretanto, eu usei esse mesmo dado na mocidade e um dos meus jovens passou para mim uma questão interessante. Aqui a gente está mais próximo do encarne, então a gente está mais próximo do mundo espiritual, e aqui a gente está mais próximo do mundo espiritual. Então, é uma outra visão que a gente pode ter do mesmo dado. Então, dado que aqui na juventude, e dado que por volta dos 30, 40, 50 anos, é a faixa etária onde a gente tem maior poder aquisitivo, se dinheiro fosse trazer a felicidade, em tese, era para aqui a gente ter o maior pico da felicidade. E não é o que acontece. Então esse é um estudo que foi pelo Blackford e o Oswald A.D., que foi um estudo conduzido entre 2004 e 2016. Isso aqui é amplamente conhecido pelo pessoal do marketing. Que é um estudo que se repete e os dados, em geral, eles têm o mesmo desenho, né? Eles chamam do U da felicidade. E aqui nós começamos a conversar um pouco o que todos esses pensamentos nos traduzem dentro da doutrina espírita. Pergunta 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar da felicidade completa? A resposta dos Espíritos é não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele pode depender abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, a gente fala que é uma felicidade relativa, que dentro daquelas limitações é o que tem para hoje. É o que dá para ser feliz dentro daquelas perspectivas, dentro daqueles limites. Então, não adianta a gente ter um país que tem um IDH maravilhoso. Ele não vai conseguir ter uma felicidade plena porque existe uma coisa chamada as vicissitudes da vida, as vicissitudes da matéria. Porque se a felicidade desse país é alicerçado dentro das suas condições econômicas, e a gente que estuda economia, a gente que estuda os dados macroeconômicos, a gente tem a noção de que a economia, ela oscila. Se ela oscila e a noção de felicidade ela está atrelada a esse índice que ele oscila, então nós nunca vamos ter uma felicidade estável. Então a felicidade ela deve ser compreendida para além das questões propriamente ditas monetárias, né? Aí nós temos a questão 921 do Livro dos Espíritos. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando sua humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de felicidade relativa? Ou seja, já que a gente não pode ser plenamente feliz dentro de uma felicidade relativa, o que dá para a gente fazer? O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Ou seja, a infelicidade dos seres humanos, ela decorre de quando nós nos afastamos das leis divinas. À medida que o ser humano se afasta das leis divinas, ele vai sendo um pouco mais, na verdade não vai sendo um pouco mais, ele vai sendo muito mais infeliz. À medida que nós vamos compreendendo que dentro do nosso mundo existem leis morais, que a gente conversou na outra oportunidade que nós estivemos dentro dessa casa, à medida que nós vamos nos aproximando dessa lei moral, nós vamos verdadeiramente, primeiro, aprimorarmos os nossos conceitos de felicidade e, segundo, sermos mais felizes, segundo o nosso grau de entendimento e segundo o que a vida nos proporciona ou nos permite ser. Questão 922. A felicidade é terrena e relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um se faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Então, dentro daquilo que a gente tem de humanidade, o que a gente pode ter em comum? Ou de um conceito que a gente possa dizer, ó, isso aqui é mais, menos feliz? Para a vida material, a posse do necessário. E aqui, ó, a palavra
necessário, aquilo que é necessário para a existência do ser humano, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Não basta apenas manter a questão material, é necessário uma condição moral. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que se profere da boca de Deus, ou seja, não somente da questão material, mas também das leis morais. Então é necessário ter esse equilíbrio, e é justamente essa reflexão que a doutrina espírita vem nos trazer. Questão 923. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro, vice-versa? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiveres a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras e a visse reduzida a 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz, por não continuar a fazer boa figura. Ou seja, aqui ele está trazendo justamente aquilo que nós conversamos lá no começo. Se a felicidade ela for atrelada única e exclusivamente sobre uma questão monetária, e essa questão monetária ela oscila, o ser humano nunca vai conseguir ser feliz. Porque não é essa a proposta dos Espíritos, não foi essa a proposta que Jesus trouxe enquanto felicidade. Questão 924. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles. O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas se deseja progredir. Entretanto, encontra-se sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele se faz necessário para obtê-lo. Então, a esperança do futuro melhor, a crença do progresso, daquilo que vai vir a posterior, é o que deve nos seguir enquanto alento da existência. E isso, a ciência hoje ela chama de generatividade, que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente em um estudo que não é espírita, mas que comprova algo que o Espiritismo nos traz em 1857. Questão 925. Por que Deus beneficia com os homens de fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Ou seja, por que muitas pessoas que têm dinheiro aparentemente não deveriam, né? Esse é um favor aos que lhes dá, que não enxergam além do presente, mas sabeis que a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Por quê? Porque à medida que você tem alto poder aquisitivo, você tem maior possibilidade, inclusive de fazer o bem. E a quem é mais dado, mais será cobrado. Ou seja, e vai ser cobrado de quem? Da própria consciência do indivíduo, que tendo uma ferramenta maravilhosa para agir pelo bem, muitas vezes procurou se reter, procurou se calar, né? Karl Barth-Schutel, ele fala uma questão muito interessante, que ele diz assim: se Deus nos deu a graça de sermos afortunados, que pelo menos nós estudemos. Porque ele fala que um rico ignorante é como um asno numa cela de ouro. Ou seja, porque o conhecimento ele é algo que, se a gente for perceber, a gente vai carregar de uma encarnação a outra. Então, o investimento maior que a gente pode ter dentro de uma encarnação é estudar. Mas a primeira questão, aí novamente Kardec, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então aí novamente a importância de nós nos instruirmos e utilizarmos, se na fortuna, para o bem, para a promoção justamente do Evangelho, para a promoção dos ideais espíritas que possivelmente nos conduzirão a uma maior concepção de felicidade. Questão 926. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? E aqui, o pessoal do marketing conhece muito bem isso aqui. Porque qual que é o papel do marketing? Criar uma nova necessidade. Eu preciso do celular XYZ, não vou falar marca aqui porque a gente não está sendo patrocinado. Não preciso. Mas o marketing ele vai incutir o quê? Uma necessidade. Eu consigo viver com isso daí, com o meu celular mais simplesinho?
Conseguir eu consigo, mas um celular melhor me traz uma necessidade de um status melhor. Um carro melhor me traz uma necessidade de um status melhor. E qual que é o problema? Não existe problema em eu querer uma coisa boa. O problema é quando eu passo a viver única e exclusivamente para isso. Ao ponto de que a busca por uma aparência exterior acaba abafando a minha necessidade de compreensão interior. Então, por isso que a doutrina espírita nos diz a questão da prova da fortuna. Porque uma vez que os vícios são mais trabalhados, eles são mais fomentados pelos sentidos, e a fortuna nos permite essa possibilidade de termos mais sentidos, nós vamos tendo o quê? Nós vamos tendo uma propensão maior para o vício. Significa que a pessoa que é rica ela vai ser única e exclusivamente viciada? Não, mas existe uma propensão maior. Então aí a questão da prova da riqueza e o porquê ela é muitas vezes uma falsa, vamos dizer assim, uma falsa graça que nos é dada, visto que nós temos responsabilidade para tudo que nos é ofertado. Então, aqui, novamente a resposta dos espíritos: os males deste mundo estão nas razões das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos, novamente a questão dos vícios, e vencer e ver sem cobiça o que está fora de suas possibilidades, poupa-se de muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades, ou seja, à medida que nós vamos diminuindo um pouco os nossos desejos, nós vamos educando um pouco mais o nosso espírito. E um ponto interessante aqui, quando a gente fala de desejos, isso aqui, as questões relativas aos vícios também, né? Quando a gente tem os vícios ligados à bebida e demais vícios, por que um indivíduo ele bebe? Porque aquilo lhe traz uma sensação positiva. Entretanto, é uma falsa felicidade, que é uma felicidade momentânea que pode lhe acarretar vários problemas posteriores. Um exemplo, isso daqui é uma questão meio polêmica, mas a própria medicina afirma: não existem níveis seguros de álcool. Para quê? Para neoplasia. Não existe nível de álcool seguro para câncer. Então, o álcool ele é um elemento que ele propicia a maior probabilidade da gente ter câncer. Significa que eu não posso beber, Luísa? Eu falei, não, tudo lhe é lícito, já dizia Paulo de Tarso, ou seja, cada um vai fazer da sua vida procurar a sua felicidade da maneira que lhe prover. Entretanto, a gente sempre tem que ter o quê? Esse olhar crítico sobre as nossas ações. A doutrina espírita ela não proíbe nada, mas à medida que nós temos que ter a noção de que nós temos responsabilidade para com as nossas ações. Então, são causas e consequências. Então, se eu plantar morango, não posso pedir que nasça um abacate. Por quê? Porque as causas e consequências elas foram distintas. Questão 927. Então, 5 minutos já finalizo. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade. E o que ele está falando? Indispensável. Mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que serão privados do necessário não é real? Então, Kardec entendeu o seguinte, o supérfluo, às vezes, ele pode servir, pode não servir para a felicidade. Só que vocês falaram aí que o necessário, ele é necessário para a felicidade. A resposta dos espíritos: o homem não é verdadeiramente desgraçado, senão quando falta daquilo que é necessário para a sua vida e saúde do corpo. Lembra do Voltaire? O que ele fala? Saúde do corpo e da alma. Então, está relacionado com aquilo que que os espíritos estão falando. Só que o que acontece? Essa privação é talvez consequência de sua própria falta. Então, muitas vezes, certas questões que nós temos em nossa vida, às vezes são culpa, na verdade, a maioria das vezes, 99,999% são culpa das nossas próprias ações. Então, eu tenho que achar para mim mesmo.
Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Então, qual que é a nossa grande questão? Não causar problema para o outro, para que a questão da infelicidade do outro não recaia sobre mim, mas ter essa noção de que, na maioria das vezes, aquilo que acontece à minha existência, ela é responsabilidade daquilo que eu estou vivenciando. E aqui, a resposta dos espíritos, ele usa a palavra responsabilidade. E ele não está usando a palavra culpa, porque a culpa, ela não educa. A culpa, ela não serve absolutamente, na maioria das vezes, para nada. E qual que é a diferenciação entre culpa e responsabilidade? Se eu estou dirigindo na Dutra e eu não tenho o distanciamento de frenagem e eu vou lá e bato no carro da frente, eu tenho responsabilidade, ou seja, resposta A, e tenho a culpa, porque fui eu que o quê? Que ocasionei um dano a alguém. A Agora, se eu estou andando de um lado, tem uma pessoa que se acidenta, eu tenho responsabilidade de fazer o quê? Mesmo não tendo provocado o acidente. Ligar e pedir socorro. Então, em ambos os casos, quer seja causa minha ou causa de terceiros para comigo, a responsabilidade ela é minha. Não interessa o que os outros fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que os outros fizeram conosco. Ou seja, a resposta para com as situações, ela é nossa. A escolha de ser afetado ou não, ela é nossa. Isso vale para encarnado e isso vale para desencarnado também em processos obsessivos, visto que a aproximação espiritual geralmente ela acontece por afinidade. E se algo acontece, é porque muitas vezes nós deixamos um certo tipo de brecha. Significa que nós temos que ter culpa? Não. Significa que nós temos que ter responsabilidade para conosco e para com os próximos. E aqui nós falamos muito da felicidade, mas qual que é o conceito de felicidade? Então, que me perdoe quem vai fazer a questão 967, mas eu já vou falar dela já. Quando a gente quer uma definição boa, a gente vai recorrer ao quê? A um conceito de quem já passou por isso. A questão 967 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Então aqui ele está procurando e ele está jogando para o conceito máximo de felicidade. O que é a felicidade dentro do seu conceito máximo, seu conceito absoluto? E aqui, ó, em conhecer todas as coisas. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então existe aqui o processo onde ele sistematiza um pouco mais essa frase. Em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. Fora da caridade, não há salvação. Salvação do quê? De uma vida infeliz. Não é uma salvação de um reino dos céus metafísico que se propõe onde um anjo vai tocar harpa e nós vamos ficar cantando Ave Maria. Nossa, gente, minha tia vai me matar quando eu ouvir isso daqui. Não é essa a proposta que é trazida dentro do Livro dos Espíritos, mas é uma proposta de uma consciência que está bem consigo mesmo. E quando ele está falando conhecer todas as coisas, são todas as coisas. Todas as coisas do nível material, e aí o pessoal que prestou Enem, eu conheci os conhecimentos da Terra, é algo inútil? Não é, porque se é conhecer todas as coisas, são todas as coisas, inclusive como que funcionam as leis da física, como funcionam as leis da química, como funciona a matemática, porque tudo isso é instrumento para um bem maior. Ele não é o bem maior, mas é instrumento para. Quer um exemplo? Por conta da matemática,
nós conseguimos desenvolver a elétrica, por conta da elétrica nós conseguimos desenvolver a telecomunicação, por conta da telecomunicação nós conseguimos, nesse momento, estar transmitindo essa live para um monte de pessoa que não está fisicamente aqui. Ou seja, o conhecimento de pessoas que muitas vezes não tinham essa visão altruísta, conduziu o quê? A uma possibilidade maior. Então, o conhecimento científico, ele permitiu que nós hoje conseguíssemos conversar e divulgar um pouco mais a doutrina espírita para outras pessoas. Ou seja, que consiste uma felicidade, conhecer todas as coisas. Só que não basta conhecer, é necessário uma reforma íntima, ou seja, um nivelamento entre a questão moral e a questão intelectual. Primeiro nós descobrimos a energia atômica. Depois, o ser humano utiliza a energia atômica para criar bombas atômicas. Depois ele entende, através da desgraça que ocasionou, que aquilo ali pode ocasionar uma série de problemas que ocasionam destruições em massa. Isso nos traz uma reflexão tanto positiva quanto negativa. O conhecimento tecnológico, por exemplo, hoje a gente tem o micro-ondas, ele surgiu através dos radares. Grande parte dos avanços tecnológicos, eles surgem em períodos de guerra. Mas por que existe a guerra? Porque os humanos são imperfeitos. Porque às vezes o conhecimento tecnológico, ele vem antes do conhecimento moral. Só que é necessário que exista o conhecimento científico, é necessário que exista primeiro esse conhecimento intelectual para que a gente saiba o porquê nós estamos fazendo determinado tipo de coisas. E é necessário uma reflexão moral a partir das tecnologias. Nós estamos em épocas de inteligência artificial e a grande questão não é propriamente dito a inteligência artificial, mas é o que nós faremos a partir dessa tecnologia que nos é dada. Quais são as escolhas que nós faremos? E aqui, a questão novamente do Livro dos Espíritos. O pessoal fala, Kardec está desatualizado. Eu falo assim, aonde que está desatualizado, gente? Aqui nós vemos aqui a reflexão moral, ela é o quê? Ela é universal, ela passa as gerações. Isso aqui é um ponto que, inclusive, existe uma coisa muito interessante, lá na questão inicial que nós passamos, fé no futuro, né? Esse daqui foi um estudo que foi conduzido pela, deixa eu olhar aqui o nome dela, Tajma Schnell, que foi um estudo onde ela buscou entender o que conduz o ser humano a um sentido de vida, ou seja, o que realmente conduz o ser humano à felicidade. Seriam as religiões? Seria o dinheiro? A resposta dela, do estudo no caso, o sentido da vida surge de múltiplas fontes de significado, que são as variedades, que são sentido de propósito e coerência. E a palavra que nós entendemos enquanto caridade e os cientistas entendem enquanto geratividade. Deixar um legado e contribuir com o futuro é a principal fonte de sentido. Deixar o legado é a principal fonte de felicidade. Ou seja, o que o Livro dos Espíritos dizem? Fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. E às vezes a caridade para com quem nem nasceu. Quando a gente olha para os centros espíritas, muitas vezes a gente tem centros aqui em Caçapava que eles têm mais de 100 anos. Aquelas pessoas que fundaram aqueles centros, eles fizeram bem para pessoas que não tinham nem encarnado. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo lhes trazia um sentido de felicidade, aquilo lhes trazia um sentido de propósito. O Cirilo e a Rosana vêm de Mocidade Espírita, grande parte aqui do Tiago também, pode não parecer, mas foi evangelizador de Mocidade. Mas por que nós trabalhamos mocidade e evangelização? Generatividade, nós temos que trabalhar a próxima geração, nós temos que ter essa possibilidade de continuidade. Se nós entendemos, muitos de nós chegamos na doutrina com 20, 30, 40 anos, se nós entendemos que dentro dessa idade a doutrina espírita nos trouxe algo de positivo,
Que pensar de pessoas que com 5, 6, 7 anos têm o contato com a doutrina espírita? Olha o ganho que a gente tem de espiritualidade, de potencialidade de desenvolvimento desse espírito. Então, a divulgação da doutrina espírita ela não deixa de ser uma forma de nós trabalharmos a generatividade. Por quê? Porque nós entendemos o como a doutrina espírita foi-nos importante para nos trazer o alento diante da dor, para nos trazer a esperança diante da aflição, para nos trazer o propósito diante das incertezas que a vida nos traz. Então, novamente, se nós entendemos a importância disso para a nossa vida, temos que entender que isso deve continuar. E aqui, uma outra palavra que eles falam é a autotranscendência, que é olhar para além de si, ou seja, amará ao Senhor seu Deus, como amará ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, um olhar para além de si, a busca pelo quê? Por trabalhar, por entender que uma felicidade ela deve ser compartilhada. Nenhum homem é uma ilha. Nós não conseguimos ser verdadeiramente felizes sozinhos. Então, para a gente finalizar, questão 768 do Livro dos Espíritos. O homem tem que progredir. Isolado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se isola. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união é que elas, umas às outras, se completam para assegurarem o bem-estar e o progresso. Então, o progresso, ele não vai ser único exclusivamente do Luiz. Vai ser a partir desse contato que nós temos para com o próximo e justamente dessa possibilidade de interagirmos, nós vamos criando um bem maior e fazemos o quê? A cada dia mais progredirmos tanto a nossa visão de felicidade e a nossa visão de felicidade de forma coletiva, de forma como nós percebemos o mundo. Parafraseando, isso aqui tudo seria o amor. O amor não entendido enquanto sentimento, mas o amor entendido enquanto o bem em ação. Como dizia o grande Paulo de Tarso, permanecem, pois, 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Muito obrigado, e agora nós vamos para a prece.